Fala pessoal, Cirilo Cavalli aqui, hoje com mais um micro-ondas avaliado, dessa vez um produto muito solicitado por vocês, pelo menos nesses últimos meses, muita gente pedindo avaliação deste Philco sem prato giratório, o PMO 28TF, também chamado como Philco Flat, exatamente pela base interna ser totalmente plana. Vou passar pelos principais detalhes dele, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa unidade. Vamos lá? De todos os micro-ondas da Philco, esse visualmente é o mais moderno deles, não só pelo pegador curvo, algo que a gente ainda não tinha visto em nenhum produto até agora, mas também na pintura, nessa chapa superior e lateral, eles pintaram num grafite visualmente bem agradável, uma pintura boa, que combina bem com as partes plásticas na frente, seja no painel ou seja na porta. Tudo se encaixou bem, não tem nenhuma deformação nas junções, mas essa chapa metálica em U aqui, ela poderia ter sido melhor planejada, porque os furos estão nas laterais e aonde ela segura, acaba deixando algumas folgas, pontos possíveis de vibração que poderiam ser evitados. Fora toda essa estrutura moderna, eles ainda mantiveram o painel com a cara dos modelos anteriores. Então o display ele é meio esverdeado, dá uma cara meio antiga, deram uma modernizada leve nos botões, mas ainda assim contrasta bastante com a modernidade do resto. É um conjunto intermediário em termos de tamanho, tem 28 litros na cavidade interna, e como ele não tem o prato giratório, na declaração do Inmetro ele ficou com 27 litros, quase mesmo volume da cavidade total. Assim, na realidade, se for colocar um alimento, a parte de cima tem um abaulado, a parte do fundo mais comprida, então iria conseguir ocupar todo esse espaço, mas realmente não tendo prato giratório, dá para aproveitar mais. O conceito sem prato giratório já existe há muito tempo, tanto que me surpreendeu de ter um espaço específico para acomodar os alimentos. Muitos desses micro-ondas que não têm prato, eles são basicamente uma face de vidro, e aí você realmente pode ocupar todo o fundo. Aqui eles deixaram um espaço de vidro, mas com uma borda ao redor antes de chegar nos cantos. Assim mesmo, é um espaço bem grande. Dos 31,5 por 31,5 que tem na base do micro-ondas, 28 por 26 é a área de vidro para assentamento de pratos. Agora, normalmente esses pratos têm um leve ângulo, então se você colocar algo entre esses 28 e 26 e for um pouco maior para cima, ele pode ir até quase as paredes. Mas e como funciona esse micro-ondas não tendo prato giratório? Para aqueles que ainda não sabem como funciona o micro-ondas, vale até acessar um link aqui em cima, a gente chegou a descrever um pouco de como é o processo de aquecimento do micro-ondas, pode ajudar para entender um pouquinho aqui, mas basicamente ele tem um magnetron aqui na lateral, e nos micro-ondas tradicional ele tem uma chapa de mica que esconde a emissão das micro-ondas pela lateral. Mas eles criaram um canal aqui, levando as micro-ondas até embaixo, e ali tem um difusor, ou algo que rebate essas ondas e espalha para dentro, vindo de baixo para cima. Esse processo realmente ajuda a distribuir o calor sobre o alimento, mas tem um pouco de perda no caminho. Seja no canal, seja na distribuição, ele vai reduzir a eficiência do micro-ondas. Neste caso, ele é declarado como B, 52% mais ou menos de eficiência, mas assim, os micro-ondas atuais estão perto de 55%. De repente, na balança, pela praticidade, pode valer a pena. Agora, nos testes, a gente deu umas investigadas maiores, começando vendo como estava essa distribuição em camadas. O que a gente viu é que o centro dele está entregando muito bem, indo para as laterais você vai ter menos eficiência, mas assim mesmo está entregando calor. O que eu recomendaria para lidar com esse tipo de micro-ondas é trazer mais pausas do que você faria no micro-ondas comum. E ali, dá uma mexida, cada 10 minutos, se for fazer um alimento que dure por muito tempo, vale a pena, porque vai ter uma variação maior na entrega. Alguns testes que a gente fez aqui, um deles foi com lasanha, normalmente a gente coloca a lasanha no centro, prepara ela sem movimentar, e neste caso aqui a gente teve pontos de muito calor e alguns bem baixos em termos de temperatura quando terminando o ciclo. Não é que não se veja isso em micro-ondas com prato giratório, mas hoje alguns deles já estão bem interessantes na distribuição entre as bordas e o centro do alimento. Quando fazendo pipoca, a perda de grãos foi perto de 10%,
Em muitos micro-ondas a gente chega até 5%. Então assim, tá razoável, mas poderia até ser melhor. No menu tem a opção de pipoca para 50 gramas e para 100 gramas. Até falando um pouquinho mais do menu, tem algumas opções interessantes. Bolo de caneca, brigadeiro, lasanha, pizza, a pipoca como eu mencionei, e aí tem o menu fit que tem sopa, legumes e batata. É o mesmo menu que a gente viu no de 33 litros, até com a função manter aquecido, que é algo diferente. Em muitos micro-ondas a gente não vê isso. Nessa opção, basicamente ele fica funcionando em 20% da potência para o tempo que você quiser deixar o alimento lá. Claro, se for colocar um alimento pequeno, ele até vai aquecer nesse processo e não vai só manter aquecido. Até falando na outra função, que seria o descongelar, ele só tem a opção de tempo e tamanho do alimento para descongelar. Ele não tem carnes ou molhos, como tem em alguns, para você conseguir programar mais certa a potência do descongelar. Apesar disso, eles escolheram uma potência boa para o descongelar, está aí perto de 25%, então atende bem quem vai descongelar carne e atende bem quem vai descongelar molho. Só vai levar mais tempo para fazer o processo de descongelamento do molho e o de carne vai ter que ter mais cuidado para não queimar as bordas e começar a cozinhar ao invés de descongelar. Mas no geral, nos testes que a gente fez, colocando 500 gramas de carne aqui, ele descongelou bem. Vale até você ir removendo a carne enquanto ele vai descongelando para acelerar o processo e também não cozinhar as partes que já estão quentes. É possível também escolher a potência se você quiser. Então quando descongelando um feijão, de repente vale até a pena colocar em 50% da potência, que vai descongelar mais rápido e ao mesmo tempo não vai espirrar se você não for até o ponto de aquecer demais. Esse micro-ondas tem 1.400 watts de potência e ele começa nessa potência mesmo, mas assim que vai aquecendo, vai caindo e muitas vezes ele começa a ciclar para não aquecer em excesso, o que é normal em micro-ondas. Então ele acaba não consumindo 1.400 watts continuamente. Quando deixando ele ligado na tomada e o relógio funcionando, ele consome perto de 0,4 watts, é um pouco acima da média quando a gente comparando com vários outros micro-ondas. Então para aqueles que não querem esse consumo toda hora, vale desligar da tomada, que não tem a opção de desligar o relógio e poupar o consumo desses LEDs acesos toda hora. Agora, em termos de ruído, o conjunto se saiu muito bem, acima da média. A maioria dos produtos aí está perto de 55 dBA e aqui não passou de 52. A Philco, no geral, tem um ruído mais baixo nos micro-ondas, algo que agrada. Só algo que não agradou aqui, deixa eu até ligar o conjunto. Por sinal, cabo de alimentação, 1 metro de comprimento, boa qualidade. Só seria interessante se fosse 90 graus, para poder ligar de repente atrás dele numa tomada. E aqui ligando, é esse ruído aqui que não agradou. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas é de volta daquela chapa lateral. E também quando ele está desligado, se você ouvir com calma, ele tem um leve ruído da placa. A gente já viu isso em outros micro-ondas também. Quando se tratando de limpeza, vale lembrar que todo o conjunto é espelhado, então vai deixar marcas de dedo com facilidade, vai dar um trabalho extra para fazer uma limpeza completa. Lembrar também que aqui o painel é todo uma película plástica, tem que limpar com cuidado para não ficar riscado. E particularmente na área interna, me agrada não ter prato giratório, só passar um pano em toda a área. Toda essa parte interna é esmaltada branca, dá uma visibilidade decente quando olhando aberto, mas quando está fechado, por ser espelhado, dificulta um pouco enxergar dentro. Nesse prato tem uma borda ao redor, parece um silicone ou emborrachado, de repente para conter, caso o transborde não sair por todas as partes do micro-ondas. Quando a gente passou para fazer a limpeza, não foi complicado, não tem nenhuma fresta para acumular entre o vidro e essa borracha. Quando se tratando de segurança, o conjunto saiu aí relativamente bem. Toda a área da frente aqui é plástica, mesmo tendo alguns pontos de fuga de tensão, é raro que você vá encostar neles. Toda essa área aqui é pintada, mesmo sendo metálica não tem fuga, só os parafusos laterais e a dobradiça interna, mas isso é comum em grande parte dos micro-ondas do mercado. Então assim mesmo, vale aterrar para não ter esse contato com essas áreas com fuga de tensão. E algo que agradou bastante são os pés dele.
Muitos micro-ondas têm pés que quebram facilmente e aqui a Philco colocou alguns pés bem robustos que mantêm o conjunto bem estável. Por hoje é só, gente. Particularmente me agrada o conjunto, apesar das limitações que ele tem em termos de distribuição de calor. Para o que eu faço, atende. Mas gostaria de saber de vocês, para aqueles que preparam mais coisas, estaria tranquilo ficar movimentando o alimento uma hora ou outra. Por hoje é só. Assine o canal, gente, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.